Muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil, tá ok, gente? Então inscreva-se nesses canais, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós vamos fazer uma live aqui de 1 hora e meia, é muito importante. Vou ligar mais uma luz aqui para ficar mais, para que você possa ter uma imagem melhor aí. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social. São mais de, fazendo as contas em uns canais que a gente distribui essa live, são mais de 2 milhões de pessoas que nos vê semanalmente ali, e muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, tá? Eu me sinto agradecido. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, e depois agradecer as pessoas que nos seguem, as pessoas que estão aí, a pessoa que nos ajuda, depositando 20, 10 centavos, 15 centavos no Pix, isso lá, não tem preço, tá entendendo? Isso aqui não tem preço. Tá entendendo? Eu falo igual o presidente Bolsonaro, não tem preço você agir com honestidade com as pessoas, com respeito, com carinho, e trazer informação correta para as pessoas, com fontes, com pessoas ajudando aqui o canal, com pessoas dando aquele like, porque não precisa só o dinheiro. O que é mais importante de tudo, dá aquele like lá. Pô, dá para me dar uma ajuda pro canal dos caras aqui, do lado do canal. Seu dinheiro será bem aplicado em microfone, em câmeras, em computador, tudo aqui a gente utiliza. É uma batalha, tá entendendo? É caro, tá entendendo? Não é tão barato não, tá entendendo? Mas a gente faz isso aqui por amor. Amor a esse país, amor às pessoas, amor a respeito com o nosso presidente, respeito com as famílias brasileiras. Nós somos cristãos e respeitamos as instituições, respeitamos as pessoas. Tá entendendo? As pessoas que nos trazem felicidade todos os dias, tá entendendo? Porque, tá entendendo? Nós estamos aqui, somos apenas passageiros nessa nave chamada Mundo Brasil, tá entendendo? Então, dono de tudo só é Jesus Cristo. O restante é tudo papo furado. O restante, em primeiro lugar, é Deus, tá entendendo? Dinheiro é passageiro, dinheiro é importante? É importante. Mas mais importante é você estar com o seu coração colocando Deus em primeiro lugar. Eu sigo uma regra desde 1989, quando teve uma grande... Teve um filme, né? Que aqui no Rio de Janeiro eu trabalhava em parte de câmera no estúdio de cinema, e por lá em 1989 teve o Deus Washington, né, que veio fazer uma palestra sobre o filme que ele estava fazendo aqui sobre tráfico de droga aqui no Brasil, e eu tive o prazer, né, de estar naquela plateia ali, bem distante, mas estava na plateia. Naquela época não tinha câmera que podia filmar, não tinha apenas fotos, como eu tive com o Dudu Nobre, uma turmas ali, tá vendo? O Arlindo Cruz, tá vendo? Que tá acamado aí, mas Deus toma conta de tudo, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. E sejam muito bem-vindos a estes canais que são Mito Brasil e Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Muito boa noite. Agora 19h43 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil. Inicialmente, peço que curta, né? Começando aqui, né? Peço que curta, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, tá ok? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes,
Quero lembrar dos canais que estão aqui na descrição. Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, a Bolsonaro News, 100% Brasil. Então, inscrevam-se nesses canais que estão aqui na descrição, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, né? Sempre tem ali os links de outros canais bolsonaristas. Inclusive, essa transmissão ao vivo será distribuída em outros canais, né? Então é importante que vocês venham a se inscrever nos canais que estão aqui na descrição, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas, né? Sem mais delongas, né? Agora, 19h45 no horário de Brasília, né? Vamos aos temas aqui. Primeiramente, a gente vai falar sobre a quebra de sigilo envolvendo Jair Bolsonaro e Michele, tá ok? Basicamente, a gente vai falar sobre isso no primeiro tema e também vamos falar sobre o assunto que está no título da nossa live, né? O presidente Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil, né? Segundo notícias novas, né? E, inclusive, a gente sempre prioriza, né? Sempre prioriza, né? Está sempre na ponta da linha, né? Então, diferentemente da mídia que desinforma, a gente vai no caminho da informação, ou das informações, né? Então, a gente vai falar sobre a quebra de sigilo, né? Envolvendo Jair Bolsonaro e Michele, no primeiro tema dessa live, mas esse assunto que está no título da nossa live, Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil. Em seguida, a gente vai falar sobre a defesa do próprio Jair Bolsonaro, né, que pretende acionar a justiça contra o REC da Vaza Jato, aquele mesmo que prestou depoimento no dia de ontem na CPMI do 8 de janeiro, tá ok? Então a gente vai falar sobre esse assunto no segundo tema desta live e por fim a gente vai falar sobre o assunto Mauro Cid, né? E logicamente o caso das joias, né? Temos aqui novos desdobramentos, inclusive vamos trazer aqui a resposta, né, da defesa do presidente Bolsonaro sobre o assunto, né? Então, esses e outros assuntos a gente vai trazer aqui nessa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil, né? Além do fato, né, dessa live ser retransmitida, né, ser distribuída em outros canais bolsonaristas, tá ok? Então, basicamente, né, resumidamente, são esses os temas desta live, né? Então vamos ao primeiro deles, né, sem mais delongas. Vamos começar por essa matéria que está no jornal Pleno News, tá ok? SPTF, né? SPTF autoriza a quebra dos sigilos de Bolsonaro e Michele. A decisão é sobre os sigilos fiscais e bancários e se refere ao caso das joias. Então tá aqui matéria do jornal Pleno News, né? Que traz muitos detalhes importantes, né? Inclusive cita a Veja aqui, enfim. Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó, Pleno News também, né? Caso das joias, SPTF autoriza quebra de sigilo bancário nos Estados Unidos. Cooperação internacional tornará possível investigar, né? Tornará possível investigar envolvidos no esquema, né? Tô lendo aqui conforme está sendo dito na própria matéria, tá ok? Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News. E por fim, aqui, ó, terceira matéria do primeiro tema. Urgente, acabou de sair aqui no jornal Cidade Online. Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil, né? Tá no nosso título, inclusive, justamente tá no nosso título, né? O nome dessa matéria, né? Então eu vou ler aqui para a gente até detalhar melhor sobre o que está acontecendo, né? Matéria do jornal Cidade Online, crédito para eles lá. Vamos lá, então, o presidente Jair Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil em breve. Isso pode acontecer, pois parlamentares, entre aspas, de esquerda, acionaram o SPTF solicitando tal medida. Eles também pediram que os passaportes do Bolsonaro sejam retidos em até um dia. No pedido, eles afirmam haver
supostos indícios de que Bolsonaro possa, entre aspas, ter interesse em fugir do Brasil para não estar sujeito à jurisdição criminal brasileira, né? O que é uma mentira, logicamente, né? A gente já refuta aqui rapidamente, mas eu só estou lendo aqui o que está escrito na matéria do Cidade Online, tá ok? A solicitação foi enviada diretamente ao ministro, entre aspas, careca lá do SPTF, tá ok? Então tá aqui, matéria do jornal Cidade Online, Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil, notícia urgente, né? Que, repito, tá lá no jornal Cidade Online, tá ok? Enfim, pode mostrar as três matérias, em seguida tragamos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá, vamos levar o notebook até aqui bem próximo aqui, dá uma olhadinha aqui. Moraes autoriza a quebra de sigilo de Bolsonaro e Michele, tá ok? Vamos para aqui para a segunda matéria, Pleno News, tá ok? Outra matéria, enquanto isso, dê aquele like, senta o dedo lá. Caso da joia, Moraes autoriza a quebra de sigilo bancário em Estados Unidos, tá ok? Gente, Bolsonaro pode ser proibido de deixar o Brasil, tá ok? É Jornal Cidade Online. Vamos lá que eu quero. Primeira que ele não, primeira que eu vou logo refutar esse negócio aqui. Ele não manda nos Estados Unidos, certo? Sou a favor que faça a coisa certa pelo lado certo, mas o Alexandre de Moraes, ele não manda no país lá. Lá a legislação é bem diferente, tá? Essa história de sair tudo enquanto é jornal, esses papos furados aí, não cola. Aqui no Brasil, tudo bem. Nós temos uma Polícia Federal que foi completamente privatizada lá pela nossa justiça. Por lá, tá vendo? Você já sabe. Evita de falar o nome que a gente termina fazendo publicidade dessas pessoas. SPTF. A gente termina fazendo publicidade dessas pessoas. A gente não quer. Tu vê aqui. SPTF. Se você prestar atenção, a gente não coloca nem na imagem, na thumbnail, a gente está refutando botar a imagem de outras pessoas, a não ser a gente ou do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa pública, da Michele, desse pessoal. Mas aqui, a gente fala de todo tipo de política aqui, mas a gente bota foto das pessoas que realmente tem a ver com a gente, não pessoas que a gente vai fazer propaganda dele, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro é que Bolsonaro jamais iria deixar o país, tá vendo? Primeiro é que ele é um ex-capitão, pessoas de respeito, e jamais iria deixar o país, jamais ele iria deixar o país, certo? Jamais. Entendeu? Tiver que prender, ele vai ser preso. Se ele for ser preso, eu acho que ele fica muito mais forte. Se ele se prender, eles têm até medo de prender o Bolsonaro. Entendeu? Eles têm até medo de dar uma ordem de prisão, até porque não tem. Aliás, a pessoa está sendo presa por causa de nada. O que se diz o Alan Frutuoso, o que se diz aí o Daniel Silveira. Foram presos por quê? Perseguição política. Veja o que eles fizeram com Alan Santana lá nos Estados Unidos. Já ganhou, inclusive, o green card. Ele não pode nem mais sair de lá. Se quiser morar para sempre na vida dele, pode ficar morando lá. Já tem o documento que pode arranjar emprego, trabalhar lá, ficar tranquilo. Tá entendendo? Veja que falou com o Bismarck, agora há pouco o Bismarck estava dando uma entrevista lá na revista do Povo, lá, como é que é? Gazeta do Povo, agora há pouco, assiste lá na Gazeta do Povo o que ele falou. Vê o que ele falou sobre essa prisão lá da Polícia Federal. Entendeu? Agora, se os caras lá aplaudiam ele e de repente diziam que ele não tinha nada a ver com aquilo, por que eles cumpriram a prisão? Mas tudo bem, vamos lá, vamos tratar aqui do negócio do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, neste exato momento, por volta das 19 horas, 20 horas, está recebendo um prêmio maravilhoso lá na Câmara. Eu vou trazer aqui matérias direto de Goiânia sobre Bolsonaro. Matérias exclusivas. Aguardem até o final, tá ok? Porque traremos novidades sobre a saída do Bolsonaro a Goiânia, tá ok, pessoal?
Enquanto isso, você vai deixando o seu like, você vai compartilhando, e se estiverem pela primeira vez aqui, independentemente do canal que porventura vocês estiverem assistindo essa transmissão, inscreva-se nesse canal, tá ok? E é isso. Então, o que é que acontece? O presidente Bolsonaro, ele falou, entendeu? Que a quebrar sigilo bancário da pessoa. A Michelle até falou, ela soltou uma nota hoje nas redes sociais dela, dizendo, tudo que querem é que nós de direita desistimos. Eu me incluo em tudo isso. Nós somos de direita, somos conservador, respeitamos a família, respeitamos as pessoas mais velhas, nós respeitamos aquela pessoa que está sentada no ônibus e que está na cadeirinha amarela, que são pessoas de idade, entra, é uma questão de obrigação você levantar e dar a cadeira para a pessoa. Mesmo que não seja a cadeira amarela, levante, seja se é mais jovem ou sei lá, uma questão de cidadania, você chega lá e levantar e dar para a pessoa, respeitando os mais velhos, que são mais experientes, tá vendo? E queira ou não goste, o único pessoa que está lá no SPTF, que tem saber jurídico, é só o Gilmar Mendes. O restante é tudo conversa fiada. É tudo conversa, nenhuma lei é juiz, não é coisa nenhuma. Ali, o único saber jurídico ali é o Gilmar Mendes. E ponto final. Segundo os juristas, que escuta muito aqui os juristas que falam sobre o Gilmar Mendes. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Gilmar Mendes, eu acho... Não, mas tudo bem. Mas estou falando aqui. Quebra de sigilo bancário do Bolsonaro. Capaz, ele já pediu, ele falou, pode quebrar à vontade. Inclusive, a própria Polícia Federal tem o telefone dele. E aí? Essa história lá do hacker, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas assim, sobre quebrar, povo sair do país, ele amava sair do país. Se o Bolsonaro quisesse ficar lá em Orlando, não tinha nem nunca mais voltado para cá para o Brasil. Ficava lá, pediria um negócio com perseguição política. Eu tenho certeza que os Estados Unidos ia acolher ele. E aí? Como acolheu o Ana dos Santos e outros e muitos mais pessoas que vão para lá. Tá entendendo? E eu tenho certeza, 99%, 100% que o Bolsonaro jamais sairia do Brasil. Jamais sairia do Brasil. Na verdade, o que quer é tirar o Bolsonaro de vez da política, porque ele tá muito mais forte agora, muito mais forte. Veja agora há pouco, ele chegando em Goiânia, hoje à tarde, em caminho de Goiânia, tomando cafezinho no boteco, coisa que o Larápio não faz. E segundo informação, ele ganhou com 60 milhões de votos. Aonde está esses 60 milhões é que ninguém sabe, tá entendendo? Mas tudo bem, tá entendendo? Isso é um questionamento que a gente faz, tá entendendo? O Larápio ganhou, tá entendendo? Ganhou, tá ganhado, e ponto final. 60 milhões, tá? Mas, queria saber, mas tudo bem. Vamos para frente. Passou, e agora nós estamos em 2026, tá? Aliás, nós estamos em 2024, ano que vem, nós temos certeza que vamos botar um novo prefeito no Rio de Janeiro. É preciso mudar isso aqui. O Rio de Janeiro é preciso mudar. Ou nós estamos ferrados, tá? O Rio de Janeiro é preciso mudar imediatamente. Que até agora, todos os governadores que entraram no Rio de Janeiro, todos surrupiaram e roubaram o Brasil, o Rio de Janeiro. Tá entendendo? Roubaram. São quadrilheiros Rio de Janeiro, certo? Lesaram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está assim, a ver navio, está uma deriva. O povo está à deriva. Isso aqui só melhorou um pouquinho quando Braga Neto veio e fez aquela intervenção aqui, acho que no governo Michel Temer. Tá vendo? Depositou o Wilson Witzel. O Sérgio Cabral já está até solto. Tá entendendo? Porque a nossa justiça é isso aí que nós estamos vendo. A direita, tá aí o G. Dias, cara. Cadê esse cara? Tá preso. Mas a direita tem um monte de gente preso. Que diz o Daniel Silveira, de Sererê, aquele monte de gente que está dormindo tumultuado lá na Polícia Federal, lá em Brasília.
Entendendo? Coisa inacreditável que aconteceu. Sou contra quem faz vandalismo. Direita não faz vandalismo. Falar em direito e fazer vandalismo, gente, essa semana estou preparando um vídeo que nesse final de semana eu vou botar esse vídeo. São 18 minutos de vídeo onde eu vou te falar para você, onde o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez aqui no Rio de Janeiro, ele levou em Copacabana. Você vai ver esse vídeo, aguarde, eu vou mostrar esse vídeo. Estou falando para você que eu tenho esse vídeo. Ele botou cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana. Você vai ver esse vídeo. O vídeo está comigo, o vídeo roda na internet, tá entendendo? Mas nós temos aqui imagem exclusiva do Bolsonaro, ao vivo, na época, tá entendendo? Foi em 2022, tá entendendo? Então eu estou preparando esse vídeo com uma nova roupagem e para colocar ele para a gente ver como é que uma pessoa ganhou as eleições do Bolsonaro. Mas tudo bem, a gente não discute isso, tá entendendo? Discute isso. Tá entendendo? Mas vem aí já a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura de São Paulo, tá entendendo? O Bolsonaro está muito mais forte. Em Goiânia, então, está lá, tá entendendo? Está quase se mudando, porque Goiânia, logo lá de Brasília, ali é muito perto. Então a importância que o presidente Bolsonaro tem para as pessoas. A segurança durante o governo Bolsonaro foi maravilhosa, tá entendendo? Maravilhoso. Teve muita coisa. Hoje a gente não vê nenhuma prisão de droga, alguma coisa nesse sentido, não é nada. A nossa fronteira está aí, aberta, todo mundo passa pela fronteira, tudo passa na fronteira, é arma, é droga, tudo que não presta passa na nossa fronteira. Agora estão querendo taxar as empresas que vendem na China, que a gente quer comprar um negócio, não só pode comprar $50. Se vier um pouquinho mais pesado, você vai ter que pagar. Entendeu? É tudo assim. O governo Bolsonaro não tinha nada disso. Mas fazemos o quê? Estamos vivendo dias difíceis nesse país, Brasil varonil, tá vendo? Então, gente, só peço aqui que vamos ter que ter paciência, tranquilidade, ouvir as mídias, mas parar de estar usando a Globo, assistindo a Globo lixo. Ali só desinforma. Folha de São Paulo só desinforma. Então, tem que ter muito cuidado. Assiste a Jovem Pan, assiste a rádio Jovem Pan, ou assim, eu vou para a internet, eu atendo vários jornais, Cidade Online, Pleno News, Gazeta do Povo, Revista Oeste. Assista esse canal que você vai ficar bem. Lá não tem enganação. Lá ninguém vai enganar você. Não é por isso que eles pegaram muita credibilidade. Entendeu? Tu vê, o Bolsonaro fez lá uma live com nós te atualizei, ele tem mais de 50 mil pessoas em tempo real assistindo. O Lula, ele não consegue botar 10 mil pessoas durante a live dele. E aí? Como é que ficamos sobre isso? Então, para você ver. Peço aqui que se inscreva e compartilhe. Eu tô com essa camisa aqui, não por acaso. Tem a camisa aqui, não por acaso. É para dar credibilidade cada vez mais ao nosso canal e ao presidente Bolsonaro. Aqui nós não desistimos. Entendeu? Aqui não desistimos. Nós somos lutadores. Dia 7 de setembro tem que ter manifestação, tá ok, gente? Manifestação a favor do Brasil melhor, a favor do povo brasileiro, a favor das instituições, a favor daquelas pessoas que estão presas lá em Brasília. Entendeu? Que as pessoas que fez errado que pague. Entendeu? Só que quem não fez, não tem que. Eu vejo dizendo ao pessoal, não, que as pessoas agora para sair tem que confessar que fez a coisa errada. Não. Tem imagem? Tem alguma coisa com que essas pessoas fizeram errado? Tem alguma fala que estava lá? Não. Se não tiver, tem que ser. A justiça tem que ser parcial. Não do jeito que está a nossa justiça aí. Está enviesada só para o lado direito. Para o lado esquerdo, não passa tudo. É tipo assim, tá numa blitz, a esquerda pode passar por essa, a esquerda pode ir embora todo mundo. Pode vir com o que quiser passar desse lado. Mas se é de direita, não vai ficar todo mundo aqui. Aí, entendendo? Então é mais ou menos isso aí que a gente está passando no nosso país. Entendeu? Então, esse é o melhor país do mundo. E tem que botar na nossa cabeça que aqui nós somos apenas passageiros. Passageiro dessa nave chamada Brasil. Daqui a pouco vem outra turma. Não pensa as pessoas que estão aí, que tem esses cargos de juízes, que são ministros, que acham que nunca vai acabar o cargo dele, porque eu estou lá para sempre. Esquece que você vai envelhecer, tá? Você não vai ficar novinho o tempo todo. Você não vai ter a proteção do mundo o tempo todo. Saiba que você vai envelhecer
E as pessoas não vão esquecer das coisas que as pessoas fazem. Só isso. É uma orientação aqui, palavras bíblicas. As pessoas não esquecem. Minha mãe sempre dizia o seguinte: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, aprende isso. Bata, mas se lembre que isso pode vir em dobro, ao contrário, para você. Inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Temos live nesse canal gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Mas Bolsonaro liberou a conta dele para todo mundo. Bolsonaro hoje tem grana para pagar qualquer multa, porque o povo brasileiro é honesto e temos um presidente, que eu não considero ex-presidente, temos um presidente que é honesto e por isso a população deposita confiança nele. Todas as pessoas que é de Deus, pessoa que ora, acorda de manhã e ora pelo Brasil melhor, pelo país, pela sua família, a família, passa por isso, amigo. A pancada é direto. O Bolsonaro saiu de ser presidente da República, passou 4 anos apanhando o dia todo, de manhã e de tarde. E agora, mesmo fora da presidente da República, ele continua apanhando. Porque o ser humano, quanto mais a gente conhece o ser humano, quanto mais a gente vê que o ser humano ele é estranho, tá vendo? Estranho, tá vendo? Estranho você dizer, meu amigo, daqui a 5 minutos não é mais teu amigo. É assim mesmo. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Quem não teme, quem não deve, não teme. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, nunca foi de interesse do Bolsonaro sair do Brasil, né? Afinal, quem gosta de fugir, inclusive de debates de TVs, é o larápio, não o presidente Bolsonaro, né? Logicamente, é impossível, na verdade, comparar Bolsonaro com Larápio, até porque o primeiro é honesto, já o segundo é um corrupto comprovado, né? Eu poderia ficar a noite toda aqui falando dos inúmeros crimes que o Larápio cometeu, né? Mas não é preciso, né? Não é preciso porque já está no DNA a corrupção no nome do Larápio, né? Vamos dizer assim, né? Não só a corrupção, mas a mentira também, né? Mas o ponto é que quem faz questão de fugir, inclusive das ruas, é o Larápio, não o presidente Bolsonaro, né? Diferentemente do Larápio, que não sai nas ruas, o presidente Bolsonaro sai por onde vai, é aclamado, né? Mas quanto à quebra de sigilo, tanto do presidente quanto da Michelle, logicamente que uma situação dessa é ilegal, né? E o Bolsonaro deve reagir com rigor, né? Com rigor juridicamente quanto a elas, né? Mas vale mencionar que muito se inventava no passado, né, que supostamente Bolsonaro interferia na PF, sendo que na verdade a gente vê o tempo inteiro o SPTF interferindo na corporação, que uma vez cumprindo ordens ilegais, se torna uma corporação corrompida, né? Contra fatos não argumentos, né? Não está havendo o devido processo legal quanto aos inquéritos conduzidos pelo SPTF, né? Mas a PF está cumprindo-os mesmo assim, né? E isso está errado. Isso está errado. A gente tem que apontar os erros, né? E ponto final, né? Então, entre outras palavras, a PF foi corrompida pelo SPTF, né? Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? O crime de ser honesto? Porque eu desafio a qualquer um a me apontar um caso de corrupção envolvendo toda a carreira do presidente Bolsonaro quanto seu governo, porque o Bolsonaro era um exemplo para ele mesmo e acabava sendo um exemplo para seus ministros. Tanto que seus ministros não só não se corromperam,
né? Mas também conduziram muito bem seus ministérios, né? Porque, logicamente, estava sob a supervisão do próprio presidente Bolsonaro, né? Que não se corrompia e não deixava que seus ministros se corrompessem também, né? Além disso, né, o que a gente não vê nesse governo, a gente via no governo do presidente Bolsonaro, né? Muitos dos ministros do presidente Bolsonaro foram escolhidos, se não todos, né? A gente pode dizer todos, né? Eram escolhidos de forma técnica, diferentemente do que a gente vê através desses ministros, entre aspas, do desgoverno, que são escolhidos a critérios de viés ideológico. E também eu faço um questionamento aqui, né? Para que 37 ministérios? Né? Não faz sentido nenhum, né? Não há no mundo inteiro, né, um estado inchado, né? Como que é feito atualmente no desgoverno do PT, né, que tenha funcionado. Outro dia o Larápio, em reunião do Fórum de São Paulo, que inclusive a imprensa insiste em dizer que não existe o Fórum de São Paulo, né, o Lula falou que tem orgulho de ser comunista, né? Mas inclusive eu desafio aqui qualquer um me apontar um país onde esse regime tenha funcionado. Se não funcionou em país nenhum, vai funcionar no Brasil? Logicamente que não, né? Tanto o comunismo quanto o socialismo não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora com esse desgoverno do PT, porque em 2022 o Lula falou que é um socialista refinado, né? Inclusive ele usa outro termo para denegrir nós de direita, né? Eu não posso usar o termo aqui, né? Sendo que esse regime do qual ele usa para denegrir a direita, né? Que foi feito lá na Itália, né? É um regime de esquerda. É um regime de esquerda, né? Inclusive, o comunismo é mais terrível do que esse termo que o Larápio usa para denegrir a direita, né? Tem uma outra situação que acontece no Brasil atualmente também, né? Que a direita é cerceada no que tange a liberdade de expressão, enquanto a esquerda pode falar o que quiser e não é punida por isso. Então tem muita coisa errada no Brasil, né? Eu entendo que crime de opinião não existe, afinal de contas, a liberdade de expressão é causa pétrea, não só a liberdade de expressão, mas também o direito ao culto, né? A liberdade de culto, e também o direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir que foi tão cerceado na tal pandemia. Somente aqui no Rio de Janeiro quiseram fechar até mesmo praias, né? Mas onde tinham estudos que embasavam que fechamento até mesmo de praias funcionasse, né? Falavam tanto em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade. E é assim que tem que ser, né? Não existe democracia sem liberdade. E também, logicamente, não existe liberdade sem democracia, né? A liberdade de expressão, né? Aliás, a democracia pressupõe a liberdade de expressão, né? E ponto final. A liberdade de expressão é um direito, né? É um direito concedido por Deus a nós, né? Muito foi disseminada aqui no Brasil aquela narrativa de que política e religião não deveriam, né? Não deveriam caminharem juntos, né? Sendo que Deus está em todos os lugares. E tem outra também, política tem que ter lado, né? Tem que ter lado. Se vocês votam na esquerda, se alguém vota na esquerda, né, não pode reclamar na alta dos preços dos combustíveis. Não podem reclamar na alta dos preços dos alimentos. Não podem reclamar na alta da inflação, porque a inflação tem aumentado, né? E a gente pode jogar na conta do desgoverno do PT, né? Inclusive eu quero parabenizar aqui o Roberto Campos Neto, que tem feito um excelente trabalho na independência, né? Na autonomia do Banco Central, né? Ele tem travado esse desgoverno, né? Inclusive o calcanhar de Aquiles, sabe o que é? É os juros altos, né?
O Roberto Campos Neto tem feito um excelente trabalho, né? Tem feito um trabalho exemplar, né? E tem feito o melhor que pôde. Foi escolhido pelo presidente Bolsonaro e foi na gestão do presidente Bolsonaro que o Banco Central veio a ser autônomo, né? Que é o correto, né? A esquerda vive dizendo, né? Vive inventando narrativas de que privatizações não funcionam, mas no caso do Banco Central funcionou e muito, né? Privatizações funcionam, né? Tanto que a gente vê em países subdesenvolvidos, países tops, que quanto menos Estado, né, quanto mais privatizações, melhor. Né? Quanto mais privatizações, melhor. Porque o Estado é o problema, não a solução. Não a solução, né? Mas voltando aqui ao caso das joias, que crime o Bolsonaro cometeu nesse caso, né? Afinal, que por mais que as joias tenham sido demoradas a serem entregues ao acervo presidencial, seguiu o devido processo legal. Ponto final, não há o que ser discutido quanto a isso. Não há. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Crime nenhum. Ponto final. Mas o que há no Brasil? Um juridiquês. Né? As nossas instituições jurídicas, principalmente, estão corrompidas. Entendo isso. SPTF, TSE, OAB, MPF, até mesmo a PF. Né? Essas instituições estão corrompidas. Ponto final. Querem acusar o Bolsonaro sem qualquer prova, né? Ilegalmente, inclusive, né? A gente entende que todos os inquéritos conduzidos lá pelo SPTF contra o presidente Bolsonaro estão sendo conduzidos de forma ilegais, né? Afinal de contas, de novo, qual o crime que Bolsonaro cometeu? Eu insisto nessa tecla. Eu desafio a imprensa aqui a me apontar um caso de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro. Não adianta querer inventar narrativas contra ele. O Bolsonaro é honesto. Ponto final, né? Então, acusar o Bolsonaro de ter determinado vendas de joias, né? Não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum. Inclusive, eu quero aqui repudiar essa imprensa que tem disseminado esse tipo de narrativa, né? É inacreditável que a gente tenha que falar sobre um assunto desse, né? A gente poderia falarmos aqui sobre assuntos muito melhores, né? Poderíamos estar preocupados, né, de fato, com as riquezas do Brasil, né? Poderíamos estar preocupados até mesmo com a Amazônia, mas a gente está tendo que falar sobre esse caso das joias, que, repito, é uma mentira, isso é uma falácia, né, que é jogada ao presidente Bolsonaro. Mesma questão envolvendo os atos do dia 8 de janeiro, né, sendo que o presidente Bolsonaro estava fora do Brasil, né? Portanto, né, eu repudio qualquer falsa narrativa, né, inventada pela esquerda quanto a uma suposta saída do presidente Bolsonaro do Brasil, né? Além disso, né, repudio aqui o SPTF por ter quebrado sigilos tanto do Bolsonaro quanto da Michelle, né? Afinal de contas, né, tudo que é feito lá no SPTF contra o presidente Bolsonaro não deveria ser cumprido pela PF. Repito aqui, ordens ilegais não se cumprem, né? De novo, a questão das joias seguiu o devido processo legal. Bolsonaro não cometeu crime algum, diferentemente do Larápio, que é um corrupto comprovado. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Temos live nesses canais toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. E no final de semana a gente passa esses vídeos para frente para que seja colocado em outros canais que torcem pelo governo Bolsonaro, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então inscreva-se e compartilhe.
Porque nós temos uma bandeira atualmente no governo aí, que tem um negócio de vermelho aí. Não é a bandeira do Brasil, tá ok, gente? A bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Vamos falar do hacker da Vaza Jato? Vamos lá, então. Vou começar por essa matéria aqui do Jornal Pleno News, né? Vamos para o segundo tema desta live, né? Vou começar por essa matéria que está no Jornal Pleno News. Defesa de Bolsonaro vai acionar a justiça contra Walter Delgatti. Advogados vão apresentar queixa-crime por calúnia contra o hacker. Tá ok? Então tá aqui matéria do Jornal Pleno News. Após o depoimento do hacker Walter Delgatti, a CPMI, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, decidiu que irá acionar a justiça. De acordo com os advogados de Bolsonaro, Delgatti apresentou alegações falsas, totalmente desprovidas de qualquer tipo de prova, inclusive cometendo em tese crime de calúnia. Então tá aqui, é o que a defesa do presidente Bolsonaro alegou, né, para justamente acionar a justiça, né, matéria do Jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui outra matéria que está lá no jornal, com outra matéria que está no jornal Hora Brasília, né? Bolsonaro chama de fantasioso depoimento de Delgatti à CPMI do 8 de janeiro, né? Não vou me delongar sobre essa matéria aqui, mas está lá no jornal Hora Brasília. Bolsonaro chamou de fantasioso depoimento de Delgatti à CPMI do 8 de janeiro, né? Revista Oeste, vamos lá. Hacker não gravou conversa com Bolsonaro por celular, por estar no modo avião, diz advogado. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, Revista Oeste, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui rapidamente. Vista Pátria, advogado de hacker, já postou foto com o livro de Lula. Vista Pátria aqui, matéria do pessoal lá do Alan Frutuoso, que inclusive está detido ilegalmente, né? Inclusive peço para que doem lá para o Alan Frutuoso, para a família do Alan Frutuoso, né? Vista Pátria tá aqui, ó, advogado de hacker já postou foto com o livro de Lula. Então tá aqui, né? Isso inclusive foi exposto lá na CPMI, né? Vamos seguindo aqui com uma última matéria que está no Jornal Pleno News. PF vai ouvir Delgatti novamente para apurar contradições. Hacker prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta quinta-feira. Eu não vou me delongar muito mais aqui quanto a essa última matéria, né? Até porque já está batido, né? Já é uma história batida, né? Então não vou me delongar muito aqui, né? Essa última matéria está no Jornal Pleno News. São 5 matérias, né? Enfim, pode mostrar essas matérias. Em seguida, traremos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Então vamos lá. Matéria estão aqui, vamos trazer aqui pertinho aqui. A defesa de Bolsonaro entra na justiça contra Walter Delgatti e as mentiras na CPI. Tá ok? Vamos na bocão aqui, falando legal aqui. Bolsonaro chama fantasiosa o depoimento do Delgatti lá. Vamos lá. Não gravou com o Bolsonaro. Por causa do celular lá no modo avião. Vai vendo, Brasil. Pleno News. Vamos lá. Vai aqui, ó. Vista Pátria. Vamos para Vista Pátria aqui, tá ok, gente? O Delgatti já apareceu fazendo propaganda do livro do Lula, né? Tá aqui, ó. Tá ok? Vamos aqui para o Pleno News, tá ok? Vamos aqui para essa última matéria aqui. Vamos lá. PF vai ouvir Delgatti novamente por mentir na CPI, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Primeira que eu vou dizer é o seguinte. Gente botou esse pauta, mas na verdade não é nem pra gente estar falando sobre isso, porque é um mentiroso. É um mentiroso. Esse tipo de negócio, vai pra CPI, é pra encher, pra botar é porque é de esquerda. Tá entendendo? Esquerda. O que é que acontece? É um mentiroso, que isso aí, a esquerda é tão mentirosa que ela aplaude esse tipo de lixo que nós temos aí. Tá entendendo? Porque é um irresponsável. Ele falou na CPI uma coisa, na Polícia Federal falou outra, do Bolsonaro falou que tinha conversado com o presidente Bolsonaro, depois falou que foi pro telefone, depois ele falou que tinha um chip novo do telefone da Carla Zambelli, que ligou para o Bolsonaro. Tu acha que Bolsonaro ia atender um telefone desse Zé Ruela com um número novo? Tá entendendo? Da Carla Zambelli?
tirou o chip, botou no telefone e ligou, o telefone estava no modo avião, aquele blá, aquela mentirada toda. A CPI, tudo na CPI é uma porcaria, entendeu? A CPI virou uma bomba ali. Teve coisas boas? Teve, mas teve muita coisa, porque o governo, por saber que está chegando nele, a CPMI, então ele começa a dar sinal de fraqueza. Quando você começa a pagar para que as pessoas o defendam, é o que está acontecendo com o governo do Larápio. Ele está vendo que a CPMI está chegando nele e vai chegar. E vai chegar. Falta aquele esquerdopata do Flávio Dino, aquele é um outro Zé Ruela, pegar as imagens verdadeira e original, sem mexer nas imagens, sem edição, e dar as 30 e poucas câmeras que tem aí. Não dá pela metade. Então nós temos uma coisa, uma coisa erradamente que o Flávio Dino não entrega as câmeras todas. Entendeu? Para não condenar. Provavelmente fez coisa errada e não está querendo mostrar a coisa que ele fez errado. Como estava lá, poderia ter evitado um monte de coisa. Agora, vão perder os policiais de Brasília? Eu acho que quem tinha que ser preso era o Flávio Dino, tinha que estar preso. Os G. Dias, que foram omissos, que não era mais o presidente Bolsonaro que estava no governo naquela época. Já era ele. Afinal de contas, eles ficaram 2 meses lá. Tá vendo? Mas nós temos um vice-presidente que ficou fazendo essas mudanças para o atual governo. O que aconteceu? Ele não defende nada. Ele falou mal do Lula o tempo todo. E aí agora está puxando, é um puxa-saco do Lula. E tem a história da merenda de São Paulo, tá? O Geraldo Alckmin, nós se lembramos disso, tá? Vai vendo. Então, o que eu tenho para falar sobre esse depoimento, é um depoimento zero de credibilidade. Zero. Não acreditamos em nada que aquele mentiroso falou lá. Só pede para o Jim Carrey, né? Aquele filme mentiroso, que ele mentia até para o filho dele. Tá vendo? Agora, eu achei muito fraca ali, foi os senadores, principalmente aquele irmão do Ciro Gomes ali, fraquinho. Como é que bota o cara daquele ali? Era naquela mesma... Ele comparou o Sérgio Moro como se fosse igual o Walter, aquele Larápio, que é uma pessoa, eu não vou dizer aqui, é um lalau, incompetente, o tempo todo, hacker, tá vendo? Hacker, responde vários processos. Quando o Sérgio Moro abriu o leque dos processos, ele começou a falar que ele sabia, tinha visto a conversa do Sérgio Moro, ele foi um dos culpados de ter acabado com a Lava Jato, né? E ele começou a discutir com o Sérgio Moro, era para o Sérgio Moro virar automaticamente, dar ordem de prisão nele, porque ele já sendo preso, o pessoal não entende, tem que ler mais um pouquinho. Ele já sendo preso, dava ordem de prisão até que ele retirasse aquilo que ele falou. Inclusive ele voltou logo atrás, rapidinho, pediu desculpa e tudo, voltou logo rapidinho. Tá vendo? Porque ali ele poderia estar sendo preso em flagrante por quebra por quebra de decoro ali naquele momento. Tá vendo? Então ele mentiu o tempo todo. Porque ele foi essa mentira, a Polícia Federal chamou ele hoje para pegar o depoimento dele novamente. Certo? Tá preso. E aí é que eu estou te falando para você, tem que ficar preso bastante tempo. Só que tem para a nossa justiça e para essa quadrilha da esquerda aí, para ele é uma mão cheia, porque eles podem pedir para ele invadir conta de todo mundo, tá vendo? Pode fazer o deitar e rolar com as coisas dos outros, tá vendo? Então, eu não vi nenhuma palavra daquilo ali, tô falando o que eu vi nos jornais aqui. Então, esse tal de ser hacker da Lava Jato, para mim não é hacker por coisa nenhuma. Para mim ele é um lalau ali, que tá ali para mentir o tempo todo, tá vendo? Hacker. Não. Isso é perigoso, cara. Isso não vale nada. Não tem valor nenhum. Esse hacker aí não tem valor. O valor que ele tem é zero. Tá vendo? Então, não acredito em nada do que aquele hacker falou ali, do Bolsonaro, Agora, o erro foi da Carla Zambelli, sim, conversou com esse cara e tal, levou até o presidente, porque o presidente já falou hoje, que ele chegou até ele através da Carla Zambelli. Então o Bolsonaro já se afastou da Carla Zambelli há algum tempo.
E eu não sei não, ela corre um risco de ser cassada do mandato dela, tá vendo? Inclusive está até hospitalizada, a gente acabou de saber agora aí. Mas é um erro, é um erro. Gente, nós temos que vencer essa batalha na moral. Sabe o que é na moral? Na tranquilidade, com argumento, levar argumento e pegar as coisas erradas que a nossa justiça tem e chegar com argumentos. Não chegar e achar que eu fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou resolver. Não, senhor. Porque tudo cairá por terra na hora certa. Tudo cairá por terra na hora certa. Questão de tempo. Questão de tempo. A gente sabe que nós temos como resolver isso aqui. Temos sim, senhor, como resolver isso. Tem um cara que está com a chave para resolver esse problema. Vamos lá. Quem é que pode resolver isso aqui? Entendeu? É o Pacheco, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas ele não se interessa nada porque ele quer ir para o STF, ele quer ser ministro do STF. Quer dizer, eu não sei qual é a do Pacheco ali. Davi Alcolumbre também. Tem uma turma ali no Senado que tem que ser escorraçado ali de dentro, gente. O pessoal não sei como é que o pessoal tenta eleição, sem eleição, os caras não prestam um serviço de qualidade no estado dele, mas eles não saem de dentro. Sai Senado, entra, passa, estou ali dentro. Se aposenta ali dentro. Que diz o Renan Calheiros ali que teve vários escândalos aí quando ele era presidente do Senado. Entendeu? Inclusive, teve problema lá com repórter, jornalista, tem muitas coisas ali, tá vendo? Inclusive, teve que pagar a indenização ali, porque Senado, quando era presidente do Senado, o Renan Calheiros. Tem lá aquela galera também que não sai de lá, família Barbalho, do estado do Pará, também é outro também que não sai de dentro, tá vendo? Então, o que a gente tem para falar sobre isso aqui? É uma pessoa que a família já nasce querendo ser político, porque é muito bom ser político. O cara ganha 40 mil com direito a isso, com direito a 40 com 50 mil, direito a nada. Enquanto isso, o povo brasileiro, que rala pra caramba, rala muito, para ganhar um salário mínimo, vender picolé na rua, na praça, rala pra caramba e não tem todo esse privilégio. Entendeu? Não tem todo esse privilégio. Quando esses senadores ganham auxílio paletó, auxílio apartamento, auxílio não sei o quê, carro, não sei com motorista, com mouse A4, e aí? O Senado não faz nada para que seja resolvido. Por quê? Só o fato de ter alguns ministros que estão fugindo da Constituição era para eles tomar vergonha na cara e dizer, olha, essa parada aqui é nossa, tem que resolver, não vocês. É assim que tem que chama lá o presidente do STF e diz assim, ó, você não pode legislar porque você não tem voto. Você não for eleito para nada. Quem tem que resolver isso aqui somos nós aqui, que nós somos eleitos para representar o povo, não vocês. Tá ok, meus amigos? Então escreva, ó, gente, senta aquele dedão no like, compartilhe, é muito importante. Vai ter, no final disso aqui, a gente vai falar alguma coisa sobre o Bolsonaro, que ele está nesse exato momento lá em Goiás. Fica aí até o final, até o final da live para você saber o que está acontecendo em Goiás. Foi recebido. O Bolsonaro é inacreditável, ele consegue. Quanto mais o pessoal tenta agredi-lo, fazer essas coisas desnecessárias, ele fica mais forte. Tá vendo? Fica mais forte cada vez mais. Tá vendo? Esse nosso país precisa ser passado a limpo, a nossa justiça tem que ser passada a limpo, imediatamente. Tá vendo? Tem a parte de advogado aí que não tem nenhum critério para que possa a gente considerar advogados bons, entendeu? São tudo de esquerda, puxando saco de esquerda, porque foram milhões de dinheiro devolvido ao país, milhões, né? Milhões. A Lava Jato pegou muito dinheiro dessa galera aí. Que se diga que teve aqui no Rio de Janeiro, tem até dinheiro sendo pelo esgoto, teve aqui no Rio de Janeiro. Na época que o Sérgio Cabral meteu a mão no dinheiro dos carioca aqui. Entendeu? Então, o Sérgio Cabral tem que quebrar o sigilo bancário desse cara. Já agora. E tem algumas pessoas lá de Brasília, algum poder lá de Brasília, que se acha o rei da cocada fresco, que os 11 tinham que ser quebrados o sigilo deles.
O Senado pode fazer isso aí. Pediu quebrar. Já que eles gostam muito de quebrar o sigilo bancário da população, do povo, está na hora de quebrar o deles também. Vamos lá. Tu quebra o meu sigilo, eu quebro o seu ponto final. Tinha você toma lá da cá. Só que tem que não funciona assim, porque o Senado, que são um bando de cagão, vamos falar assim, não tem maior medo, porque tem tudo processo ali dentro. Que se diga o presidente do Senado, tá vendo? Não tem. Eles podem resolver o problema do país. Todo o Senado se juntar contra aquelas pessoas que estão fazendo mal pro Brasil. Em vez dele estar legislando, o Senado está legislando, ele está terceirizando o trabalho dele para os ministros, lá, aqueles 11 ministros lá. Certo? Então está na hora de resolver definitivamente, passar esse país a limpo e botar pessoas que estejam de acordo com a nossa Constituição e de acordo com a população brasileira. Que o maior supremo do mundo é o povo brasileiro. O maior supremo a gente tem que respeitar. O povo brasileiro tem que ser respeitado. Entendeu? Não é só procurar o povo brasileiro na época de eleição. Procurar, não, agora sim, agora a gente pode ir lá para procurar os caras quer dizer, as favelas, as comunidades continuam do mesmo jeito, aquelas obras mentirosas como está tendo aqui no Rio de Janeiro, que as obras começam agora, vai terminar só ano que vem. Tá vendo? As obras vão terminar só ano que vem. São obras que é um trecho só para terminar de arrumar, mas ele ficou ali passando o dia todo para dizer que o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, está fazendo alguma coisa. Entendeu? Esse cara é um nervosinho da Lava Jato. Pesquisa no Google, eu não estou mentindo não. Basta tu pesquisar, nervosinho da Lava Jato, que é Eduardo Paes. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, lembrando que esse canal aqui é um canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Pessoal de direita, pessoal que é família, o pessoal que quer o melhor para o nosso país. O mesmo que eu quero no meu prato de comida todo dia, eu quero no seu também, entendeu? Não quero as coisas só para mim, porque aqui somos apenas passageiros. Mas a pessoa resolve ser corrupto para roubar a população, roubar o direito de ir e vir do povo brasileiro. Então nós não vamos deixar isso nunca mais acontecer no nosso país. E a direita tem que voltar imediatamente. Precisamos organizar esse país. O país está capenga. Até agora são 8 meses de governo, não vejo uma obra de referência. Só vejo as empresas voltando aí, se credenciando para roubar, para meter a mão no dinheiro do povo brasileiro. Aí voltar Lava Jato, Petrolão, tudo que não presta, entendendo? Esquerda é assim? Não. Prefere ajudar o país? A Argentina já ganhou um cara de direita lá. Eu quero ver agora o Lula se encher de gracinha para lá, para a Argentina. A Argentina vai voltar a ser um país igual ao Brasil, ou melhor que o nosso, entendeu? Porque a Argentina já foi, pode não ser melhor, pode, mas a gente não eu quero que a pessoa aprenda com esses erros que aconteceram na Argentina. Nós temos que aprender com o que aconteceu na Venezuela, em Cuba, na Argentina, para a gente tomar vergonha também na cara e eleger pessoas que estejam interessadas, estejam na diretriz, respeitando o povo brasileiro. Não permitir que esse pessoal só apareça aqui na minha rua em época de eleição. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Hacker, não se fala mais de hacker aqui, que é o mentiroso. Vamos falar de coisa boa aqui. Não de coisa que não presta. Que não presta, só basta esse hacker aí que está com milhares e milhares de processos no lombo dele. Vai ficar bastante tempo na prisão para respeitar o povo, tá ok? Se inscreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente, né? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que citar, né? Aliás, primeiramente dizer, né, que o depoimento do Delgatti foi mentiroso do início ao fim, né? Trata-se de um sujeito que não tem credibilidade alguma, afinal de contas, né? Seu histórico fala por si, né? A ficha criminal dele, por si só, é extensa, né? Mas, além disso, esse próprio sujeito tem ligação clara
tem ligação clara com o PT, né? Mas aqui eu questiono também, né? Por que Zambelli foi se envolver com esse sujeito, né? Eu não consigo entender essa mulher, né? Mas o Bolsonaro tem razão em se afastar dela também, né? Porque claramente trata-se de uma mulher que não é confiável, né? Não só pelos seus erros presentes, mas também pelos seus erros do passado, né? Afinal de contas, ela fez parte ali de um movimento feminista, né? Sempre teve uma ligação com movimentos ligados à esquerda, né? Convenhamos também que o advogado Delgatti é tão mentiroso quanto o próprio, né? Dizer que não poderia gravar a conversa com o Bolsonaro por estar com o celular no modo avião, né? Qualquer celular no modo avião pode gravar qualquer tipo de conversa, né? Inclusive, esse é mais um sinal de que esse encontro entre o Bolsonaro e o Delgatti nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Mas quanto a esse encontro entre o Delgatti e Zambelli, não posso dizer o mesmo. Não posso dizer o mesmo, afinal de contas surgiu uma matéria, né? A Zambelli deveria responder por ela, né? Afinal de contas, surgiu uma matéria que o próprio Hacker disse que a Zambelli, né, entregou a ele cerca de 40 mil reais, né? Então ela deveria responder por isso, né? Inclusive a própria Zambelli acabou se tornando ré pelo SPTF, né? Logicamente de forma ilegal. Eu posso não confiar na Zambelli aqui, né? Mas eu acredito que ela poderia andar com a sua legítima defesa, né? Então ela está sendo punida por um outro assunto que não tem necessariamente envolvimento com esse assunto que a gente está tratando aqui agora, né? Que envolve o hack da Vaza Jato. Inclusive, eu quero fazer aqui até um questionamento. Por que o hack da Vaza Jato foi convocado para a CPMI e o Flávio Dino não? Né? A quem interessa a não convocação de Flávio Dino? Né? Porque eu entendo que o Flávio Dino tem muito mais a responder sobre os atos do dia 8 de janeiro do que propriamente o Delgatti. O que o Delgatti tem a ver com os atos do dia 8 de janeiro? Né? Eu fiz esse questionamento na outra live, eu faço nessa mesma também. Né? Porque, de fato, qual é o envolvimento que Delgatti tem com os atos do dia 8 de janeiro? Por favor, né? Por favor, né? E também a quem interessa o não compartilhamento total das imagens por parte de Flávio Dino à CPMI do 8 de janeiro, né? Porque a gente entende, né? Segundo ali a perícia do próprio deputado ali, que me fugiu o nome agora, né? O deputado aqui do Rio de Janeiro, né? Ele disse, inclusive é de direita, né? O Ramage. Inclusive ele estava para ser indicado, né? O nome dele estava sendo cogitado para a PF, sendo que foi barrado pelo careca lá do SPTF, né? Por que será, não é mesmo? Porque o Ramage é um cara de direita, né? Um cara que está do nosso lado, né? Que defende a verdade acima de tudo, diferentemente da esquerda, que preza pela desinformação, fake news e mentira, né? O tempo inteiro, né? Inclusive, o próprio depoimento do Delgatti, né, vai muito de encontro ao que eu sempre falo aqui, né? Que não existe esquerda sem mentira, né? O sujeito mentiu em seu primeiro depoimento à PF, mentiu na CPMI e vai mentir novamente no seu segundo depoimento na PF, né? Agora também devo citar que tudo que ele falou será julgado contra ele também, né? Afinal de contas, ele deve responder não só pelos seus crimes do passado, mas também por tudo aquilo que ele tem dito, né?
tem disseminado, né? Tanto que a própria defesa do presidente Bolsonaro resolveu acionar a justiça, né, por alegações falsas, né, totalmente desprovidas de qualquer tipo de prova, né? Então ele tem que responder pelos seus crimes, né? E, se possível, na cadeia, né? Não só pelos seus crimes do passado, mas pelos seus crimes de agora, né? Porque, de fato, né, você vê o tempo todo a esquerda querendo acusar falsamente a direita por palavras, né, por palavras, sendo que a esquerda não é punida pelo mesmo motivo. Então, resumidamente, não temos justiça no Brasil, né, porque a gente está seguindo uma lógica reversa, né, onde o certo é errado e o errado é certo. Então, por favor, né, pessoal, por favor, né? Inclusive, né, a mentira tem perna curta, né? Já diria o ditado, né? A mentira tem perna curta, né? Então, resumidamente, ele tem que responder pelos seus crimes, né? Logicamente, não existe crime de opinião no Brasil, né? Mas, né, as alegações dele são falsas. Ele cometeu o crime, inclusive, de calúnia, né? Então ele deve responder com rigor, né? Com rigor pelo que ele fez, tá ok? Eu entendo dessa forma, né? Mas eu vou ainda mais além, né? É o Delgatti que deveria estar preso, não o Mauro Cid, né? O Cid é honesto, diferentemente de sujeito que comprovadamente pela sua ficha é um criminoso, né? Então, entre outras palavras, o Delgatti, né? O Delgatti vai prestar esse depoimento à PF, afinal de contas, ele se contradisse, né, por inúmeras vezes, né? Agora, vamos ver o que ele vai falar. Vai falar ali para a corporação. Logicamente, a PF não tem sido muito confiável, né? Afinal de contas, o que a PF diz ou até mesmo faz é questionável hoje no Brasil, né? Eu sempre fui muito a favor da polícia de uma forma geral, mas a PF foi cooptada pelo SPTF, né? Então tudo advindo ali por essa PF é questionável, no meu entendimento, tá ok? Mas também, né? A gente também não acredita no Delgatti, né? Então é uma via de mão dupla, né? A gente não acredita tanto, eu não acredito tanto na PF quanto no Delgatti, né? Então tudo pode acontecer daqui para frente, né? Em que entende que ele fez alegações errôneas contra o presidente Bolsonaro. O encontro entre o Delgatti e propriamente o Bolsonaro nunca aconteceu, né? Qualquer celular em modo avião pode gravar, né? Então, as alegações do próprio advogado Delgatti estão errôneas, né? Então, parabenizo a defesa do presidente Bolsonaro por essa ação contra o Delgatti, né? E, novamente, né, dizer que o Delgatti tem que responder pelos seus crimes, né? Se possível, na cadeia, né? Porque atualmente está vivendo sobre uma inversão de valores no Brasil, onde querem transformar o certo e o errado em certo. Era para o Delgatti ter saído daquela CPI, inclusive preso, não o Mauro Cid, né? O Mauro Cid fez um silêncio estratégico naquela CPMI, né? Logicamente, o Anderson Torres teve uma conduta diferente. Cada um fala por si, né? Mas eu entendo assim que o Mauro Cid teve uma atuação estratégica naquela CPMI, né? De novo, ele não cometeu crime nenhum, igualmente ao presidente Bolsonaro, igualmente ao Anderson Torres. Inclusive, tanto o Bolsonaro quanto o Anderson Torres estavam fora do Brasil, né? Diferentemente do ex-GSI do Lula, que inclusive entregou água aos invasores dos atos lá do dia 8 de janeiro, né? Então, quem deveria responder pelos seus crimes era o Gonçalves Dias,
não Mauro Cid, né? Mauro Cid, inclusive, foi muito promovido por aquela CPMI ali, né? Eu acredito que ele deveria até mesmo se engajar, né? De repente, né? Se candidatar para a vida pública, né? De repente ali ele serve, né? Leva jeito para a política, né? De repente ali seguindo, né? As diretrizes do Bolsonaro, ele possa ter um futuro político, né? Eu entendo dessa forma, né? Mas enfim, parabenizo aqui a defesa do presidente Bolsonaro, né? E presto aqui meu repúdio tanto ao Delgatti quanto ao advogado próprio por disseminar inúmeras mentiras, fake news, né? E desinformações. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dá aquele like, é muito importante. Bolsonaro 2026. Não perdemos a esperança, não. Pode ser que ele ainda seja candidato. Vem daquele perdão lá dos deputados para que a anistia, né? Para que ele seja candidato. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dá aquele like, é muito importante o compartilhamento. Tá okay? Vamos aqui ao último tema dessa live, vamos falar aqui sobre Mauro Cid, né? Vamos aqui engatar, né? Já que a gente já estava falando sobre o Mauro Cid, a gente vai falar sobre o caso das joias, né? E, logicamente, vamos falar aqui sobre o tenente coronel, né? Vamos lá, urgente, advogado de Mauro Cid afirma que Veja e O Globo mentiram sobre suposta delação. Ora Brasília, vamos lá, vamos seguindo aqui rapidamente. Defesa de Bolsonaro argumenta legalidade na venda de joias recebidas da Arábia Saudita. Então tá aqui, matéria do jornal Hora Brasília, Pleno News. Jair Bolsonaro diz que Cid teve autonomia do caso das joias. Pleno News. Declarações foram feitas nessa sexta-feira. Pleno News, vamos lá. Advogado de Mauro Cid diz que dinheiro da venda de Rolex foi para Bolsonaro ou Michele, Gazeta Brasil. E temos aqui uma quinta matéria, Pleno News. Bolsonaro diz que estratégia de confissão de Cid seria kamikaze, né? Então, até mesmo o presidente Bolsonaro chegou até mesmo a acreditar na imprensa, né? Na mentira disseminada pela imprensa, né? E por fim, eu vou finalizar aqui com uma matéria que acabou de sair no Hora Brasília, né? A intenção aqui era trazer 5 matérias, mas a gente vai trazer um plus aqui, né? Que o advogado Mauro Cid afirmou que terá reunião com o careca lá do SPTF para atenuar a pena. Então tá aqui, matéria do jornal Hora Brasília, matéria urgente, né, de última hora. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então vamos mostrar aqui essas imagens, essa última matéria que veio agora aqui, lá do... O advogado de Mauro Cid afirma que Veja e o Globo mentiram, tá ok? Sobre as informações. Vamos aqui para a segunda. Defesa de Bolsonaro argumenta legitimidade sobre a venda da joia, tá ok? Vamos aqui, Pleno News, tá ok, meus amigos? Então, Jair Bolsonaro diz que Cid tinha autorização no caso das joias, tá ok? Vamos aqui para outra matéria aqui. Advogado de Mauro Cid diz que o dinheiro foi para Bolsonaro, para Michele. Vamos lá. Bolsonaro diz que estratégia de confissão de Cid é kamikaze, tá ok? Hora Brasília, que essa é a última. Advogado de Mauro Cid afirma que vai se reunir com Moraes para atenuar pena. Tá ok, gente? É certo. Então, o que é que eu vou... Esse advogado tá meio esquisito, tá entendendo? Esse advogado, mole ele afirmou uma coisa, disse que depois falou que a Veja mentiu, tá entendendo? Ó, eu vou te falar uma coisa, o Bolsonaro sempre falou uma coisa seguinte: ministros meus, não quero que dê entrevista gravada para nenhuma dessas emissões. Se quiser, tem que fazer ao vivo, entendendo? Mas realmente, esse advogado, ele ficou fretando, como é que diz? Uma hora falou uma coisa, uma hora falou outra, falou que não falou que ia falar só do Rolex. Na verdade, todo esse embrulho aí, embrulho de joias, isso aí não tem nada. Até porque, vou te falar uma coisa para vocês. O Lula,
e a Dilma, tudo tiveram problema ali. A joia do Lula era 500 e poucas joias. Ele conseguiu entregar só 200 e poucas joias lá que ele recebeu. Os presentes. Cobraram dele e ele teve que pagar 11 mil reais. Olha só como é que é, 11 mil reais e devolveu, não aconteceu nada. Com o Bolsonaro estão fazendo tudo, quer dizer, tudo com a direita é um blá 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 da audiência, né? Da audiência para televisão, da audiência do jornal, podcast, que usa 4. Aí o Lula e a Dilma pegaram, sumiram com joias. Joias, presentes que eles receberam, depois o TCU cobrou deles, aí teve que pagar 11 mil reais e as joias sumiram, entendendo? Quer dizer, de 500 e poucas presentes, que é da União, ele devolveu só 200 e poucas. Isso aí, todos os jornais. E aí não fizeram nada, ficou por isso mesmo. Tu vê que esse Larápio, ele não fala nada agora, ele tá quietinho. Falou nada. Opa, não fala nada, não fala nada, porque eu tive enrolado com essa situação. Pronto. Então, a situação do Bolsonaro é o seguinte: um Rolex de presente, meu amigo, a história é o seguinte, que pode dar para ele pagar uma multa, as presas não podem, até porque não tem nada, cara, a nossa regra, a nossa Constituição não diz que a pessoa não. Quais são os presentes que tu pode ficar? Entendendo? Você recebe um monte de presente. Vamos ver que a Michelle sempre fala que tinha um negócio de depósito lá que era cheio de presente lá. O que é que pode ser meu, o que é que posso devolver? Então o que ele pode fazer? Outra coisa, o Bolsonaro não precisa desse dinheiro, porque ele é milionário, né? Hoje com o Pix está com dinheiro. Então se tiver que pagar uma multa, já devolveu, certo? Já devolveu. E o que é que acontece? Se tiver que pagar multa por alguma coisa, ou alguma coisa que passou pela Receita Federal não for cobrado, que cobre, tá dizendo? Ponto final. Tá dizendo? Agora, prender, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que quando você prende uma pessoa, você tem que ter argumentos para prender. Argumento e prova de alguma coisa que fez errado. Bolsonaro nunca se negou a dar o telefone, Bolsonaro nunca se negou a nada. Inclusive a Michelle até ele falou, quiser investigar, tu pode investigar tranquilamente. Entendeu? Mas vamos ver. Se tiver alguma coisa de errado nas contas do presidente Bolsonaro, se ele recebeu da 300 e poucos mil, que ele recebeu mais de 17 milhões agora durante o Pix aí, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: existe uma perseguição gravíssima para tirar o Bolsonaro de jogada de qualquer coisa. Entendeu? A mesma coisa acontece com o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a esquerda, eles são tão Zé Ruelas. Olha o que as pessoas já fizeram. Tá? Só verificar. Teve um negócio aí da Avon, né? Que a mulher tinha um negócio de uma loja da Avon de deixou 12 milhões. Quer dizer, muito dinheiro, né? 12 milhões quando faleceu. Então, outra coisa, até no enterro da própria mulher do cara, ele fez politicagem, entendeu? Cheio de blá blá blá, tá entendendo? Então, se o que acontecesse com o Bolsonaro, perto do que o Lula fez, que aquele negócio, aquele dinheirama que foi devolvido do Lava Jato, a Odebrecht, Camargo Correia, essas empresas que devolveram milhões de reais, mas muita grana, perto do que aconteceu com o negócio do relógio. A única coisa que o Bolsonaro não pode fazer o que ele pode fazer é pagar uma multa. Entendeu? Pode nem ser preso, porque não existe isso. Preso por. Entendeu? Simplesmente ele pode pagar uma multa. Entendeu? E se tiver condenação, que tem que ser condenado para alguma coisa hoje, entendeu? Entendeu como é que é o negócio? Então, nós estamos nessa situação complicada com essa nossa justiça, entendeu? Nossa justiça que acabaram com a Lava Jato. Quer dizer, país de corruptos. Quanto mais corruptos, melhor. Entendeu? É assim que funciona. Porque nós temos um corrupto na presidência, para fazer o quê? Não é? Tem certeza que não é? Mas foi verdade, não é mentira. Nada que a gente fala que não é verdade. Tu procurar qual é o maior cara corrupto do Brasil, tá lá no Google, aparece lá em cima. Entendeu? Se perguntar qual é o nervosinho da Lava Jato, tá lá.
entendendo? Que sabe o que aconteceu no verão passado, essa galera, tá vendo? Então, meus amigos, eu peço que para você ter paciência, tranquilidade, tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível. Cristão não desiste nunca, porque tudo que aconteceu de ontem para hoje, em relação a essa nossa imprensa, que é uma imprensa de esquerda, uma imprensa que não vale nem negócio que tu come, tá vendo? Eles ficam falando o tempo todo, tá vendo? Folha de São Paulo, Veja, isso é Globo, esse jornal Globo, então tudo não presta, cara. Para de ler essa porcaria. Dá valor ao seu dinheiro, para de ler esse lixo. E quando lê a matéria, tenta ler a matéria toda, não só o cabeçalho que está escrito lá em cima. Lê a matéria toda, entendeu? Só peço aqui que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Tá ok? Nesse exato momento, tem uma matéria do Bolsonaro, que ele está lá em Goiás, recebendo honorário de Goiás, entendeu? O cara fica mais forte, cada vez que bate nele, fica mais forte. Nós somos cristãos, somos pessoas respeitadoras, respeitamos o direito, respeitamos o direito da propriedade, respeitamos o direito de vir, respeitamos a polícia, respeitamos todo mundo, que somos de direito, somos respeitadores das coisas. As coisas ruins acontecem porque você não quer respeitar, tá entendendo? Você quer fazer tudo ao teu jeito, a grosseira, que acontece. Abraço. Então, gente, se inscreve, compartilha, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se inscreve, compartilha e vamos que vamos. Tá Exatamente, okay? Exatamente. Primeiramente, eu tenho que repudiar, né, essa possível conversa entre o advogado de Mauro Cid e o careca que está lá no SPTF, né? Dizer que não há, né, diálogo com comunistas, né? Mas também devo dizer que também dizer, né, que se houver essa reunião é provável que não se resolva, na verdade, o problema dessa detenção do Cid, né? Porém, também é provável que essa reunião entre esses dois sequer aconteça, né? Porque, na verdade, o sistema quer inventar uma delação premiada do próprio Mauro Cid contra o presidente Bolsonaro por conta desse cara das joias, né? Isso é claro e notório, né? Por isso que eles mantêm o Cid detido e, logicamente, isso é inadmissível, porque é notório que há uma inversão de valores no Brasil, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, porque Mauro Cid, que não cometeu crime nenhum, está preso e o Gonçalves Dias está solto, né? Sendo que Gonçalves Dias entregou até água para invasores nos atos do dia 8 de janeiro, né? Acusam o Mauro Cid sobre diversas coisas, né? Incluindo, inclusive, os próprios atos do dia 8 de janeiro, sendo que não há nenhuma veracidade nisso, né? Inclusive, o advogado Mauro Cid não está tendo acesso às provas, né? O próprio processo, o próprio inquérito envolvendo Mauro Cid não segue o devido processo legal, né? Que é o que é feito também, né, na condução daqueles que, porventura, estavam ali à frente do QG no dia 8 de janeiro, né? Sendo que aqueles que estavam na frente do QG no dia 8 de janeiro jamais deveriam ter sido presos, né? Então, o que está havendo aqui? Uma coletivização dos atos do dia 8 de janeiro, sendo que, na verdade, deveria haver, antes, uma individualização, né? Os casos estão indo lá para o SPTF e os advogados não estão tendo, né? Não estão tendo acesso a esses inquéritos, né? O que é um absurdo por si só, né? É sinal de que, novamente, né, o SPTF tem agido de forma ilegal, antidemocrática, né? E vai muito de encontro aquilo que eu falo sempre aqui. Não existe esquerda democrática, né? Inclusive, você não vê uma crítica por parte do desgoverno a esses regimes antidemocráticos pelo mundo, porque o comunismo é um regime antidemocrático em sua essência, porque não existe democracia sem liberdade, né? O que o comunismo prega? Censura, principalmente a liberdade de expressão, né? O totalitarismo, né?
logicamente, a corrupção, né? O que a gente via nos desgovernos passados do PT, né? Corrupção, né? Principalmente na Petrobras. Somente na Petrobras o PT endividou a estatal em mais de 900 milhões de reais, né? Se isso não é absurdo para vocês, não sei mais o que é, porque de fato, né, houve um projeto, um projeto de interesses pessoais por parte dos desgovernos passados do PT em querer aparelhar as estatais em detrimento da população, né? Porque, na verdade, as estatais deveriam servirem à população, né? Não a politiqueiros, né? Que é o caso, que são os casos de Lula e Dilma, por exemplo, né? Inclusive, segundo matéria do Hora Brasília, já há corrupção na Petrobras, né? Advinda desse desgoverno atual, né? Que está sendo investigado pelo próprio FBI. Eu não estou dizendo algo por falar aqui, né? Eu estou me baseando nos fatos, e contra fatos e não argumentos, né? O melhor caminho para a Petrobras seria a privatização, não a estatização, né? Porque quanto mais estatais, mais problemas a gente tem, né? Mais problemas a gente tem. Porque quanto mais privatizações, mais sucesso aqui no país tem, né? Isso. Exemplos são o Japão, Suíça, né? Entre outros países que são tops economicamente falando e não há esses problemas de estatizações, né? Ou até mesmo de mais estatizações, né? Ou até mesmo inchaço do Estado no fim da linha, né? Porque o Estado é o problema, não a solução, né? Esses países entenderam isso. Não só esses países, né? Mas o próprio Ronald Reagan, né? Que foi um exemplo de gestão aos Estados Unidos, inclusive é muito lembrado até os presentes momentos, né? Mas também a gente entende, né, que foi um marco o governo do presidente Bolsonaro, porque a gente não conhecia o que era deflação até o governo dele. Né? Porque muito se falava no Brasil sobre crises, sobre inflações, né? Por conta de governos passados, né? Mas a gente não viu crise nenhuma enquanto o Bolsonaro governava o país. Ele dizia o tempo todo, né, que seria muito mais fácil para ele estar do outro lado. Porque, de fato, né, é muito mais fácil você enganar a população e visar somente interesses próprios em detrimento da soberania do Brasil, por exemplo. Você não vê a Greta ou o Leonardo DiCaprio falando sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Isso. Né? O que é um absurdo por si só. Né? O que é um absurdo por si só. Porque a quem servem, né, esses que estão lá em Hollywood, né? Logicamente, eles não criticam o aumento do desmatamento no Brasil, porque o desgoverno atual é o que lhes convém, né? É o que lhes convém. Por isso eles ficam calados diante dos inúmeros descalabros que têm acontecido no Brasil, né? Até me surpreendeu, né? O Mark Ruffalo criticar o Larápio. Afinal de contas, ele é um esquerdista escancarado, né? Um esquerdista comprovado, né? Mas dessa vez ele resolveu demonstrar ali a sua frustração com esse desgoverno atual, né? Então, o Mark Ruffalo tem que fazer o L, né? Entre outras palavras aqui, né? Ele tem que fazer o L, né? Não só o Mark Ruffalo, mas a Globo também, né? Porventura, daquele episódio, né? Tô me lembrando daquele episódio lá, envolvendo a blogueira Délis Ortiz, né? Então a Globo deveria fazer o L também nesse caso, né? Mas
também devo lembrar, né, que SPTF, PT e Globo, tudo a ver. Tudo a ver. Afinal de contas, esses seguem a cartilha marxista que acusam os outros, né? Acusam a direita daquilo que eles fazem ou daquilo que eles são, né? Então você vê o tempo todo a esquerda querendo inventar narrativas contra o presidente Bolsonaro, inclusive de uma suposta interferência, sendo que, na verdade, o presidente nunca, na PF, né, o presidente nunca interferiu naquela corporação, né, muito pelo contrário, o que a gente vê o STF interferindo na PF, não o presidente Bolsonaro enquanto governava o Brasil, né. Então, entre outras palavras, né, o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não só em seu governo, mas em toda a sua carreira política. Querem acusar ele sobre esse caso das joias, ele não há qualquer coisa que o incrimine por conta disso, muito pelo contrário. Houve até uma demora na entrega das joias ao acervo da Presidência da República. O presidente Bolsonaro só seguiu as leis, né? Eu desafio a qualquer um veículo de imprensa a me apontar um caso de corrupção envolvendo tanto o presidente Bolsonaro quanto seu governo, né? Porque, de fato, né, o governo Bolsonaro foi um marco no Brasil. Eu considero o Bolsonaro que ele foi o melhor presidente que esse país já teve, né? Mas, além disso, né, ele não cometeu crime algum de sair, né, por exemplo, fora da Constituição, diferentemente do que a gente vê por parte do SPTF, né? Enfim, a gente entende que o Cid também não cometeu crime nenhum, né? O silêncio dele na CPMI foi estratégico, né? Esse advogado que ele escolheu talvez não tenha sido a melhor escolha, né? Afinal de contas, esse advogado novo quer conversar com aquele careca lá do SPTF, e aquele careca lá do SPTF tem conduzido inúmeros inquéritos ilegais, tanto contra o próprio Mauro Cid quanto contra o presidente Bolsonaro, e isso é inadmissível. Tá ok? Então, inclusive, né, quero lembrar que o próprio presidente Bolsonaro acabou acreditando nessa imprensa, né, que disseminou aquela mentira de que o novo advogado do presidente Bolsonaro teria acusado de vender ilegalmente joias, sendo que, na verdade, o presidente nunca determinou venda de joia nenhuma, e não há muito mais o que dizer quanto a isso, né? A gente entende que o Bolsonaro é honesto, diferentemente do Larato, que é um corrupto comprovado, né? Só você ver a ficha corrida desse sujeito, né? Além disso, o Larato sequer deveria ser candidato se tivesse uma justiça competente no Brasil. Mas o que esperar, por exemplo, do SPTF, que conduz inquéritos ilegais contra o presidente Bolsonaro, né? Não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem, né? Não respeitam a nossa Constituição, vão respeitar quem, né? É aquilo, né? É aquilo que eu venho sempre dizendo, né? Aqueles que dizem seguir a Constituição, na verdade, a rasgam, né? Enfim, presta aqui meu repúdio ao SPTF, né? Tanto a SPTF quanto a PF têm cumprido ordens ilegais, dizer que ordens ilegais não se cumprem, né? Mas, enfim, talvez aqui não tenha sido a melhor escolha esse novo advogado de Mauro Cid, né? Ele deveria ter escolhido outro, né? De repente ele deveria ter escolhido ali talvez o advogado Daniel Silveira, que tem conduzido muito bem a defesa do ex-deputado federal, né? A gente está sob uma inversão de valores no Brasil, no qual querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Isso é inadmissível. Quem deveria estar preso era o Gonçalves Dias, não o Mauro Cid. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe. Estou no finalzinho da nossa live. Lembrando que essa live aqui será distribuída em outros canais. Você vai ver essa live lá em outros canais, tá ok, gente? Então inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então sejam
todos bem-vindos. Escreva e compartilhe. Tem alguma matéria? Vamos Exatamente. fechar Temos aqui algumas informações finais para a gente fechar com chave de ouro essa live, né? PF faz busca e apreensão em restaurante contra advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, né? Matéria aqui do jornal Hora Brasília, né? Mais à frente, temos aqui uma matéria: Gonçalves Dias ignorou alertas prévios sobre invasão ao Planalto e tentou ocultar evidência, revelam mensagem, né? Matéria aqui do jornal Hora Brasília, tá ok, pessoal? Jornal Hora Brasília. E uma notícia urgente aqui, né? Também, a gente não acredita muito, né? O careca lá do SPTF incluiu o Gonçalves Dias no inquérito dos atos antidemocráticos, né? É muito esquisito aqui, né? Eu não acredito muito nisso, Tem não. que prender negócio de... Exatamente, né? Temos aqui também uma matéria que está lá na Revista Oeste. O SPTF formou maioria para tornar a Zambelli ré, né? Então tá aqui, né? Revista Oeste, né? Bolsonaro, né? Bolsonaro fará cirurgias em São Paulo no mês de dezembro. Dezembro não, setembro. Jovem Pan News. Notícia de última hora, hein? Jovem Pan News. Bolsonaro também, né? Chegou a Goiânia para receber título de cidadão honorífico, né? Honorífico. Vou falar aqui dessa forma, né? Então tá aqui, o Bolsonaro já chegou a Goiânia, cidade na qual ele vai receber algumas honrarias. Tá ok? Então é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Qualquer novidade a gente traz em vídeo aqui para vocês, que você tem no final de semana maravilhoso aí, na presença do Senhor Jesus Cristo, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Participe dessa live, leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Você vai ver essa live em vários outros canais que apoiam o Jair Messias Bolsonaro. E é isso. Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Bolsonaro 2026 e vamos que vamos, povo, pessoal. Desistir jamais. Boa noite a todos, fiquem na paz. Retroceder jamais, valeu. Bom fim de semana.